estarmos aqui pela primeira vez nesse centro, e o tema que foi reservado para a noite hoje, que é o repensar o centro espírita, com base no espiritismo e na proposta cristã também, é muito importante para nós conseguirmos adequar, preparar os centros espíritas para o momento, para a época que nós estamos vivendo. Isso é, sem dúvida, necessário. Nós lembramos que, ao tempo de Jesus, os discípulos foram orientados por ele para que eles tivessem algumas atribuições e que foram registradas no Evangelho de Mateus, falando, por exemplo, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, afastai os demônios. Essas orientações ou atribuições que foram repassadas do Cristo para os seus discípulos, elas foram colocadas em práticas por eles. E logo após a crucificação do Mestre, e eles ficaram extremamente assustados e temerosos com todas aquelas ocorrências, porque não imaginavam que ele, que tinha feito tudo isso e dando demonstrações de um potencial, de uma força espiritual muito grande, de repente estaria sendo preso, condenado e executado com a crucificação. Então eles ficaram temerosos, imaginando que eles também poderiam ser alvo dessas perseguições. E em função disso, demorou um certo tempo, e só com o fato do Cristo aparecer após a crucificação 11 vezes após a crucificação, e num período de 40 dias, em 11 momentos, ele deu mostra da sua sobrevivência, deu mostra da imortalidade da alma. Mas tudo isso ficou coroado quando se completou 50 dias da crucificação. Havia uma festa tradicional lá na região de Jerusalém, na Palestina, que era a festa da colheita, chamada Pentecostes, que era comemorada 50 dias depois da Páscoa. E nessa primeira festa aconteceu algo que ninguém imaginava. Estavam os discípulos reunidos numa sala, num local, e outras pessoas ligadas às ideias do Cristo, quando de repente escutaram barulho, como se fosse trovão, vento, e forma uma labareda e solta línguas de fogo dessa labareda em direção a eles, e eles começam a falar línguas estranhas. Então essa manifestação bastante intensa, bastante marcante, chama a atenção de que os espíritos estavam dando demonstrações de interferência, e eles estavam falando línguas estranhas, mas todo mundo entendia, os que estavam ali. Então um fenômeno bastante raro. Isso tudo fez então com que aqueles seguidores do Cristo se fortalecessem espiritualmente novamente e recomeçassem uma forma de atendimento das pessoas necessitadas. E era grande o número de criaturas que se sentiam assim, órfãs, né, de Jesus, precisavam do consolo, precisavam da orientação, precisavam do apoio. Foi quando esses discípulos resolveram fundar um grupo nos arredores de Jerusalém, que veio a ser chamado Casa do Caminho. E lá eles davam atendimento às pessoas que passavam fome, às pessoas que estavam doentes, às pessoas que precisavam de um consolo, de um alívio, de uma orientação espiritual. Então, num ambiente muito simples, eles começaram a fazer esse trabalho. Isso faz com que essa Casa do Caminho, ela venha a ser marcada, portanto, como um dos primeiros pontos de referência, né, para a divulgação dos ensinos de Jesus. E ali trabalhou principalmente Pedro, o Tiago e João, que era bastante jovem. E nessas condições, lá prepararam também pessoas jovens para que começassem a falar dos ensinos de Jesus, porque enquanto uns estavam dando os atendimentos,
os outros teriam que dar esse apoio, essa orientação àqueles que estavam buscando, né, a chamada Casa do Caminho. E foi nessas condições que, certo tempo após a crucificação, chegou um homem importante, que era do Sinédrio, o doutor Saulo de Tarso. Ele tinha uma formação muito forte na área da religião, profundo conhecedor do judaísmo, das leis de Moisés, então do chamado Torá, e ele chega lá justamente para verificar o que é que aqueles homens estavam fazendo e falando mesmo após a crucificação do Cristo. Porque eles não imaginavam que todos os ensinos, as ideias do Cristo continuassem após a crucificação dele. E quando ele chega lá, quem estava usando da palavra era um jovem chamado Estevão. E falava com muito entusiasmo, com muito conhecimento, fazendo inclusive uma certa síntese de toda a trajetória dos principais fatos do Antigo Testamento. Então, enquanto ele falava sobre isso, tudo bem, mas de repente, esse Estevão começa a falar de Jesus, e aí então isso era uma ofensa ao doutor da lei, ao fariseu, e porque ele era um fariseu bastante firme nas suas convicções. E ele então, ele começa a discutir com o jovem, até que é armada uma situação para que esse jovem fosse levado ao Sinédrio, o local em que se reuniam os sábios do judaísmo, os representantes do judaísmo, e lá ele foi condenado, e com a participação desse doutor Saulo de Tarso, ele foi condenado e foi apedrejado. Nessas condições, Estevão veio a ser o primeiro mártir do cristianismo após a crucificação do Cristo. E Dr. Saulo de Tarso, o primeiro algoz. Mas as coisas não pararam aí, porque algum tempo depois, esse Dr. Saulo de Tarso soube que a noiva dele, e que esteve doente, foi atendida, foi socorrida por um homem que também era seguidor do Cristo. E esse homem converteu a sua noiva, e ela desencarna logo depois, porque era uma doença séria. Mas ele ficou raivoso pelo fato que a sua própria noiva teria sido atendida e convertida ao cristianismo. Aí ele quis saber quem era esse homem, e descobriu. Era um homem simples, um sapateiro, que morava ali na região, e que se converteu ao cristianismo porque ele chegou em Jerusalém justo no dia do sacrifício de Jesus. Então ele acompanhou tudo aquilo, se interessou e passou também a seguir os ensinamentos do mestre. Mas agora ele veio a saber, ele descobriu que esse homem se chamava Ananias e que ele estava morando na cidade de Damasco, na Síria. Então ele conseguiu, o Dr. Saulo de Tarso, uma autorização do Sinédrio, do sumo sacerdote, para que ele fosse, junto com um pequeno séquito, vistoriar, fiscalizar o que estava acontecendo em Damasco e prender esses homens que ainda estavam se arvorando em seguidores de Jesus. E no caminho aconteceu aquele fato inesperado. Quando ele estava próximo à entrada da cidade de Damasco, então às portas de Damasco, ele de repente, à luz do dia, viu uma luz intensa, forte, e com aquela luz fulgurosa ele cai do cavalo, enceguecido, se dirige, vê aquela luz e identifica que ali estava o Cristo. E aí o Cristo perguntou: por que me persegues? E ele pergunta: Saulo, Senhor, o que queres que eu faça? Então esse momento foi muito significativo, porque ele que estava chegando em Damasco para perseguir e prender cristãos, de repente ele muda completamente quando vê o Cristo. E é nessas condições que ele é orientado para entrar na cidade de Damasco, que ele seria atendido. Ele se estabelece ali numa estalagem. No terceiro dia que ele estava lá, ele foi procurado justamente por Ananias, o homem que ele iria prender. E Ananias cura o Dr. Saulo de Tarso daquela cegueira,
porque ele recebeu uma informação espiritual de que ele era o jovem um predestinado e que estava preparado para falar às nações, para falar aos reis e para falar aos judeus. E o Dr. Saulo, quando ele abre os olhos e volta a enxergar, ele também disse de cara: a partir de agora eu utilizarei a minha visão exatamente para os trabalhos em nome do Senhor. Então ele começa uma mudança radical e rápida, e passa por um período em que ele prefere se isolar num deserto próximo, meditando, trabalhando, e aí ele deixa de lado, né, todo o aspecto importante da sua preparação, da sua formação como doutor da lei. Não é recebido mais pela sua própria família, mas ele adota a profissão que ele aprendeu do pai enquanto era jovem, dentro da tradição judaica. Então, a profissão do pai era de tecelão. E foi como tecelão, onde ele chegava, ele montava a tenda, trabalhava como tecelão e sobrevivia nessas condições. E ajudava as pessoas que o procuravam também. E Paulo, já nesse processo de transformação do Dr. Saulo para Paulo, que é o nome romano que ele adotou, né, como apóstolo, como seguidor do Cristo, ele passa então a ter contato com o grupo cristão original lá de Jerusalém. Ele volta à Casa do Caminho, algum tempo depois, e lá eles estavam ainda assustados com tudo que havia acontecido com Estevão, não o receberam. Porém, os espíritos acionaram Pedro para que enviasse um emissário, trouxesse o ex-doutor da lei até lá, e ele, ao chegar, ficou muito impressionado com todo o trabalho que ele via. Agora ele entendia a razão do atendimento ao próximo, que ele já havia conhecido no tempo de Estevão. Mas com os dias que ele ficou lá, com o passar do tempo, ele percebeu que ali estavam ocorrendo algumas mudanças. E isso ele não gostou. Quais eram as mudanças? Pedro e o próprio Tiago estavam imaginando que, para aplacar o rancor e a possibilidade de perseguição por parte dos judeus, por parte do Sinédrio, era preferível que as pessoas, antes de se tornarem cristãs, que se tornassem judeus, passando, portanto, por toda uma preparação para o conhecimento e aceitação do judaísmo. E aí, o ex-doutor da lei, Saulo, não aceitou isso. Vejam que ele era a pessoa mais entendida de judaísmo, da lei de Moisés. Não aceitou e resolveu sair da Casa do Caminho e começar a peregrinar, a viajar, andando a pé com a maior dificuldade e mantendo o atendimento às pessoas que o procuravam ou por onde ele passava. E assim ele começou a fundar grupos cristãos, os primeiros grupos cristãos fora de Jerusalém. E é nessas condições que ele passa por regiões que hoje está ali, não só Israel, o Líbano, a Síria, a atual Turquia, depois ele vai para o outro lado da Europa, a Grécia, a Macedônia, as ilhas gregas, as ilhas ali do Mediterrâneo, e finalmente ele chega a Roma. Então foi um trabalho bastante intenso. Paulo é reconhecido como o maior divulgador do cristianismo, o principal apóstolo do Cristo, no sentido não só da divulgação, como de consolidar a preparação, a fundação dos primeiros grupos cristãos. Inclusive, há muitos estudiosos que falam o seguinte: provavelmente sem Paulo não haveria o cristianismo como nós conhecemos. Mas Paulo, em todas essas suas andanças, ele levava avante os ensinos de Jesus e aquelas determinações do Cristo que foram registradas por Mateus. Paulo era médium, como eram médiuns os apóstolos do Cristo e os primeiros cristãos. Vários eram médiuns. Praticava-se normalmente o intercâmbio com a espiritualidade. Certa feita, Paulo, chegando à ilha de Chipre, ali no Mediterrâneo, na sua primeira viagem,
ele foi procurado por representantes do governador romano, Sérgio Paulo, porque ele estava doente há muito tempo e já tinha chamado curandeiros, já tinham chamado magos e ninguém resolvia o seu problema de saúde. Paulo o curou. Então Paulo se tornou bastante conhecido, não é, pela sua dedicação, pela sua renúncia, pelos seus ensinos e pelo fato de ser médium. E à medida que Paulo estava fazendo essas viagens e visitando locais, fundando grupos cristãos, então sempre ele tinha acompanhantes e tinham pessoas que o procuravam às vezes, por onde ele já havia estado. E ele recebia recados, recebia mensagens para que ele voltasse em determinada cidade, porque estavam precisando dele, tinha muitas dificuldades. E quais eram as dificuldades que tinham? As dificuldades eram os oportunistas, os chamados falsos profetas, as pessoas que se utilizavam do nome de Jesus e inclusive se colocavam como representantes de Jesus naquela época e saíam até cobrando, né, feitos mediúnicos, tratamentos, misturavam ideias místicas, ideias de filosofia com ideias cristãs. E como Paulo tinha uma boa formação intelectual, ele sabia separar tudo isso e ele apontava para aqueles que ele estava orientando, que estava apoiando, para que evitasse todas essas influências negativas. Então ele fazia isso e em toda parte ele levava o ensino de Jesus como ele havia recebido a informação. Paulo não conheceu pessoalmente o Cristo. Então vejam, chegou um momento em que ele já não conseguia atender a todos os chamados. Aí os espíritos o orientaram para que ele escrevesse. Então surge a ideia das cartas ou das epístolas. E aí Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Paulo e Estevão, um belo romance, Emmanuel nos informa que naquele instante esses espíritos em nome do Cristo haviam inspirado a Paulo, mas também que Estevão, o espírito, havia sido designado para orientar, acompanhar Paulo e inspirar as epístolas. Então, justamente aquele que foi a vítima na mão do antigo Dr. Saulo, agora estava na posição do orientador dele. Então surgiram assim as epístolas de Paulo, que são as 14 epístolas. E elas são muito importantes porque elas contam, na verdade, momentos da formação dos primeiros grupos cristãos. Então ela representa um registro histórico. As epístolas surgiram, a grande maioria delas, antes dos evangelhos. A primeira epístola de Paulo, ele a terminou e divulgou no ano 51 da nossa era, Epístola aos Tessalonicenses. O primeiro evangelho ficou completo e divulgado, que é o de Marcos, no ano 64 da nossa era, 13 anos depois. Aí em seguida veio o de Lucas, no ano 70 da nossa era, o de Mateus, e entre o ano 90 e 100 da nossa era, o de João, porque ele viveu mais de 90 anos. Então tem um valor histórico o registro feito por Paulo através das suas epístolas. Agora, o que ele ensinava? O que ele ensinava, o interessante é nós lembrarmos que existe muita semelhança com princípios espíritas. Então vejam, quando ele escrevia ou falava, Paulo insistia sempre na ideia de Deus. Sempre falava sobre Deus. E Deus é a primeira pergunta que nós temos no Livro dos Espíritos. E Allan Kardec dedica várias dessas perguntas e respostas nesse livro para entendermos Deus, a sua lei e depois a sua justiça no livro Céu e Inferno. Mas o interessante é que Paulo, quando ele começava a falar ou escrever sobre Deus, ele não adotava mais a visão de Deus, as informações de Deus presentes no Antigo Testamento. Porque o Deus do Antigo Testamento,
ele tinha características humanas, porque ele foi preparado e foi ensinado para que o povo temesse a Deus, como se diz, fosse temente a Deus. Então a ideia de Jeová é de um Deus rigoroso, de um Deus que pune, não é? Aí vem a lei do dente por dente, olho por olho, do apedrejamento e coisas mais, punições. E vem a ideia do Deus que era senhor de um povo. E os outros povos, então não tinham Deus? Então esse Deus do Antigo Testamento é um Deus que discriminava os demais. E Paulo, ele adotou a ideia de Deus não mais do Antigo Testamento, mas a ideia de Deus trazida por Jesus. E Jesus, nos seus ensinos, ele era muitas vezes provocado pelos fariseus que queriam criar uma armadilha, uma cilada para envolver e prender o Cristo. Então muitas vezes lançavam perguntas e ele respondia com cuidado, mas dando o conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento. Mas em muitos momentos ele disse assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Então aí ele ia atualizando, acrescentando a mensagem de que ele era portador e que era diferente do Antigo Testamento. Deus, nos ensinos de Jesus, é na verdade o Deus Pai, o Deus misericórdia, o Deus que não pune não, mas dá condições de aprimoramento a todos. A verdadeira lei de Deus, segundo o Livro dos Espíritos, está escrita na nossa consciência. E é importante nós lembrarmos dessa visão de Deus trazida por Jesus, e que o apóstolo João resume em pouquíssimas palavras: Deus é amor. Então a lei do amor foi a grande novidade trazida por Jesus, que não existia no Antigo Testamento. Então ele começa a dar realmente uma revelação, um ensino novo para os homens. Paulo, então, ele se baseia nos ensinos de Jesus e começa a apresentar a todas as pessoas que ele falava e para onde ele escrevia, que Jesus era o Messias esperado, predito pelos profetas, porque os judeus não reconheceram Cristo como Messias. E é nesse momento que ele chega a escrever, inclusive, o seguinte nas suas epístolas: a aliança com o Cristo é superior à aliança com Moisés. Veja que isso daí seria uma lei que deixava de ser cumprida dentro das ideias do judaísmo. A aliança com o Cristo é superior à aliança com Moisés. E é importante, então, que ele escrevia e ensinava em toda parte, que ele vinha falar de um Deus que não era o Deus dos judeus, não era o Deus dos gregos, mas era o Deus de todos, era o Deus dos gentios. Por isso que Paulo é chamado o apóstolo da gentilidade. A palavra gentilidade simboliza genericamente a todos aqueles que não eram judeus, ou seja, que não eram privilegiados como povo eleito. É importante, então, que ao falar de Deus e ao falar de Jesus, nós notamos que no Evangelho segundo o Espiritismo, na terceira parte, nós temos ali todo o ensino moral de Jesus. Toda a essência está na terceira parte do Livro dos Espíritos. E mais ainda, Allan Kardec depois escreveu o livro Evangelho segundo o Espiritismo, adotando o ensino moral de Jesus e detalhando com o estudo dos ensinos, das parábolas, dos feitos de Jesus. O Espiritismo, portanto, é cristão. O Espiritismo se fundamenta em Jesus e no seu ensino moral. A outra questão que é tratada por Paulo, substituindo a visão de Moisés, substituindo a lei antiga do Velho Testamento, com base na lei do amor, é o respeito ao próximo. Então, não mais a punição, não mais a discriminação. E a lei do amor era praticada. Então foi quando Jesus, por exemplo, deu
aquele grande exemplo que uma mulher estava prestes a ser apedrejada, ele parou, deixou todo mundo no ar assim, esperando, e aí o que ele disse? Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, e ninguém atirou. Então ele começa a mudar realmente a lei, e que passa a ensinar o amor ao próximo como a si mesmo, o amor a Deus, mas se corporificando no respeito ao próximo. E é nessas condições que Paulo escreveu uma epístola que não é lembrada pela grande maioria das pessoas e nem citada, a epístola a Filemão. Quem era Filemão? Filemão era um homem muito rico que morava na região central hoje da Turquia, né? Aquela área ali, perto da cidade de Colossos. Acontece que ele tinha muitos escravos, e o escravo naquela época era a propriedade do dono da terra. E um desses escravos fugiu e foi parar lá do outro lado, na cidade de Éfeso. Era um jovem chamado Onésimo. E quando ele chega em Éfeso, ele vem conhecer Paulo, que não só tinha ficado muito tempo em Éfeso, como andou preso também em função das perseguições de que ele era alvo. E ele passa a se interessar pelas conversas, os diálogos com Paulo, e Paulo o convence do cristianismo. E é nessas condições que esse jovem fugitivo, ele começa a ficar preocupado, porque em qualquer momento ele poderia ser preso e condenado por ser um escravo fugitivo. Aí ele pede a ajuda, o apoio de Paulo. E Paulo, então, o que ele fez? Escreveu uma carta ao dono dele, que é Filemão. Aí na carta, e ele pediu que Onésimo fosse ao seu antigo proprietário, Filemão, e levasse aquela carta. Veja que há um risco muito grande, né? E nessas condições, o que Paulo escreveu? Que Filemão recebesse aquele ex-escravo como um filho, ou seja, perdoando, dando nova oportunidade. Então é um ato de misericórdia. E nessas condições, o que Paulo estava ensinando e concretizando? O amor ensinado por Jesus. Então, essa base do amor ficou muito claro nos ensinos de Jesus e ficou claro em toda a repetição que Paulo fazia nos seus atos, nos seus ensinos falados e nos seus ensinos escritos. E o Espiritismo adota isso, tanto que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo onde Allan Kardec trata fora da caridade não há salvação. E aí Allan Kardec dá um tratamento a esse capítulo e cita inclusive Paulo, porque na primeira epístola aos Coríntios existe uma frase que é sempre lembrada, escrita por Paulo: se eu falasse a língua dos anjos e não tiver caridade, nada serei, não é isso? Porém, ela é muito repetida, sempre falada. E os estudiosos, tradutores, não é de agora, já de algum tempo, afirmam que Paulo escreveu em grego. E a palavra grega que ele utilizou, que foi muitas vezes traduzida por caridade, a melhor tradução é amor. Tanto que hoje várias versões da Bíblia, tanto publicada por editoras católicas como protestantes clássicas, já escrevem assim: se eu falasse a língua dos anjos e não tiver amor, nada sou. Então, a lei do amor ensinada por Jesus passa a ser um dos principais ensinos e o exercício prático vivido pelo apóstolo Paulo. E aí entra um outro princípio do Espiritismo ensinado por Paulo. Ele que era médium, ele conviveu com médiuns e ele orientou médiuns. Na primeira epístola também aos Coríntios, ele dedica 3 capítulos, começando a dizer o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aí ele passa a dar exemplos de dons espirituais.
profecia, escrever, falar línguas estranhas, o diálogo que havia com essas entidades, e no final ele diz assim: mas que se faça tudo decentemente e com ordem. Então ele estava orientando uma autêntica prática mediúnica, não é? Paulo vivia a mediunidade, e é na segunda epístola aos Coríntios que ele faz um registro, que também está em Atos dos Apóstolos, dizendo o seguinte: conheci certo homem que há 14 anos atrás subiu ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, as quais eu não posso nem relatar. E é também, não é de agora, estudiosos clássicos da Bíblia afirmam que quando Paulo fala desse homem que ele conheceu, ele está falando dele mesmo. Ou seja, quando ele escreveu a Epístola segundo aos Coríntios, ele estava dizendo de uma experiência, de um momento que ele viveu há 14 anos atrás. Quando nós olhamos as datas, é exatamente isso. Vai pegar o período em que ele estava cheio de dúvidas, com problemas, deixando de ser o doutor Saulo de Tarso, renunciando ao passado dele e assumindo a nova postura de seguidor e de divulgador do Evangelho. E Emmanuel relata no romance Paulo e Estevão, pela psicografia de Chico Xavier, o que aconteceu. O ex-doutor da lei, ele dormiu, cheio dessas preocupações, autênticas tormentas mentais, né? Dos problemas, das dúvidas, da ansiedade que ele vivia. Quando ele adormeceu, ele entra naquela fase que nós espíritas chamamos de emancipação parcial do espírito, ou de desdobramento. Ou seja, quando o nosso corpo dorme, o nosso espírito ele pode ter uma libertação parcial. Não é todo sono que produz isso, não. Mas nesse momento, ele se libertou parcialmente do corpo e ele viu um mundo espiritual. E ao ver o mundo espiritual, ele identificou dois espíritos que estavam chegando próximo a ele. Um era Gesiel, que é o nome judeu de Estevão, aquele jovem que foi vítima dele. E Abigail, a ex-noiva, aquela que foi convertida, mas que desencarnou porque estava muito doente. E ele, quando vê os dois, ele começa a chorar, se emociona profundamente, porque ele refletia, né, e com ideias de culpa, inclusive um complexo de culpa, de tudo que ele havia atravessado na relação, tanto com Estevão como com Abigail. Aí Abigail, ela se antecipa e diz assim: Saulo, por que choras se apenas começas? Aí Emmanuel, ele descreve em detalhes o diálogo, as perguntas dele, as respostas do espírito Abigail. Mas resume-se em 4 palavras a orientação que Abigail apresentou ao antigo noivo: ama, perdoa, trabalha e espera. É o chamado lema de Abigail. Quando ele acorda, aquilo ficou registrado no seu espírito e ele passa a seguir esse roteiro. Então é quando ele efetivamente inicia a nova jornada, a nova etapa da vida dele como divulgador dos ensinos de Jesus. Ele cita Terceiro Céu, escreveu o Terceiro Céu, porque isso fazia parte do conhecimento e da tradição judaica da época, que imaginavam vários céus. Enfim, ele dá exemplo de algo que se passou com ele, ao ver espíritos e receber a orientação deles. Isso é muito importante, então, para nós, espíritas, e começamos, então, agora a compreender aquilo que Emmanuel escreveu no romance Paulo e Estevão, que uma comunidade da cidade de Antioquia, fundada por Paulo, ela era, na verdade, das mais formosas, porque ali, aqueles homens eram tão dedicados à solidariedade, à fraternidade, no atendimento das pessoas, que ocorriam as mais belas manifestações espirituais, inclusive de voz direta, que é um fenômeno de efeitos físicos muito raro. Então veja, Emmanuel,
ele relaciona a prática da mediunidade feita pelos primeiros cristãos, inclusive ali nessa comunidade, nesse grupo de Antioquia, e mostra que a mediunidade, a prática da melhor mediunidade, está vinculada ao sentimento, está vinculada à ação que a pessoa faz, aos exercícios de solidariedade, de fraternidade. Isso é muito bom nós pensarmos nisso em nossos dias. Nós temos que entender que no centro espírita nós temos que conhecer, temos que estudar, mas não é a única condição, e não é o estudo que resolve tudo, mas é o sentimento, a ideia da solidariedade, da fraternidade e do respeito ao próximo. E é por isso que o Espírito da Verdade escreveu uma mensagem que Allan Kardec introduziu no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos é o segundo mandamento. E muitas vezes, hoje, nós vemos uma certa inversão, né? Muita preocupação só com estudo e não vivendo a prática, e não vivendo o cultivo do sentimento e do melhor relacionamento entre as pessoas. A partir daí, então é importante nós olharmos aos centros espíritas hoje, considerando essa base, essa origem dos primeiros grupos cristãos. E aí nós vamos entender o quanto que é importante o papel de um centro espírita em nossos dias, a começar das suas funções principais. O primeiro é acolhimento. Acolhimento é a atenção dada à pessoa que chega desde a porta. Não é o chamado atendimento fraterno, é antes disso. Acolhimento é para evitar que passem pessoas que ninguém viu, ninguém sabe, como se fosse um invisível que passou ali. E esse é um ponto fraco dos centros espíritas em nossos dias. Então, o acolhimento é um momento de fraternidade. Em seguida, as pessoas vão dialogar, vão passar por um diálogo, um atendimento fraterno, e muitas delas estão precisando do quê? Do consolo. Porque a grande maioria das pessoas que chegam ao centro espírita chegam premidas de problemas, de sofrimento. Então, o consolo é importante. E o consolo com a visão espiritual é que aí ele se torna realmente efetivo, não é? Depois do consolo, aí vem o esclarecimento, não é? A possibilidade da pessoa acompanhar reuniões, começar a aprender, começar a entender o que é o espiritismo, e aí ela parte para reorientar a sua própria vida, não é? Colocando em prática tudo isso. Então essas são as funções extremamente importantes que devem ser trabalhadas no dia a dia no centro espírita. E aí vem a questão da criança, vem a questão do jovem, lembrando que o jovem e a criança não são o futuro, eles são agora, desde já. Mas nós temos que dar condições, porque a criança e o jovem de hoje não é o mesmo de 30, 40 ou 50 anos atrás, não. E se eles não estão no centro, simplesmente é porque eles não se sentem bem no centro espírita. Eles não são acolhidos, não são entendidos, não são compreendidos. Essa é a verdadeira razão. Basta olhar sem fazer nenhum julgamento, mas só para chamar a atenção, que tem muitas religiões cheias de jovem. Então tem alguma coisa que eles sabem atender o jovem e nos centros espíritas nós não estamos mais sabendo fazer. Então é algo que tem que ser pensado. O jovem tem que ter oportunidade de trabalho, de ação. Ele não é o responsável. E responsável é quem fecha a porta ao jovem. Não é o jovem, não. Então nós temos que começar a rever todas essas questões para não criarmos preconceitos de idade e nem de faixa social. Por que muitas vezes as pessoas mais simples não estão no centro espírita e nem se declaram espírita nos censos do IBGE do Brasil? Não se sente à vontade, porque às vezes o linguajar no centro espírita, nas palestras,
nos eventos, nos congressos, está muito acima do nível deles. Então nós não sabemos nos comunicar, não sabemos ombrear com as pessoas mais simples, a não ser quando se faz assistência social. Mas mesmo assim, então fica faltando alguma coisa. Fica faltando a solidariedade, a fraternidade, o saber ouvir e o saber conversar com as pessoas mais simples. Essas questões são da mais alta importância quando nós olhamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, que fala sobre o Cristo Consolador. E aí Allan Kardec reproduz de versículos de João, se referindo a afirmações do Cristo. Eu partirei, mas não vos deixarei órfãos. No momento oportuno, vos enviarei o Consolador, que restabelecerá a verdade e vos ensinará mais alguma coisa. Allan Kardec e os espíritos que o orientaram identificam e reconhecem que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. E é por isso que hoje, numa época tão complicada, cheia de problemas, cheia de contrastes, cheia de crises, é que as pessoas cada vez mais precisam de um Consolador. E esse Consolador é a mensagem de Jesus trazida ao nível das pessoas, mas com a certeza de que nós somos espíritos imortais, o que muda bastante. Não adianta decorar versículo, nós temos que entender, sabedores, que nós somos espíritos imortais e reencarnados, que estamos aqui no processo de educação espiritual. Então o Centro Espírita não é uma escola no sentido vulgar do termo, não é comparável a uma escola onde se faz apenas a instrução formal. Não, o Centro Espírita é que trata da educação do espírito. E a educação do espírito começa pela compreensão do nosso sentimento, da nossa intimidade, à vista dos ensinamentos de Jesus. É nessas condições que o Centro Espírita funciona como um pronto-socorro. Pronto-socorro onde nós atendemos as pessoas que chegam crivadas de muitas dores, de muitas dúvidas e problemas, mas é também um hospital de espíritos desencarnados que nos acompanham, que aprendem conosco também e aprendem no Centro Espírita. No diálogo, nas reuniões mediúnicas, o Centro Espírita é uma oficina de trabalho, onde nós vamos também atuar, agir de acordo com as necessidades do bairro onde está o Centro Espírita ou da cidade onde está o Centro Espírita, que é diferente. Então aí nós temos que respeitar a diversidade dos centros espíritas também. Não são iguais em todos os locais, porque eles têm que se adequar e atender às necessidades da população próxima, ou seja, do chamado público-alvo. Essas informações que nós estamos aqui sintetizando, depois de lembrarmos da origem, né, dos primeiros grupos cristãos, é para nos sugerir, nos induzir a uma reflexão, que nós precisamos repensar o Centro Espírita com base na obra de Allan Kardec, que é a base. E Allan Kardec, ele remete aonde? Ao Novo Testamento. Ele remete a Jesus. Tanto que Allan Kardec, no livro dos médiuns, ele escreveu assim: o Espiritismo levanta a bandeira do Espiritismo, ou da prática humanitária e cristã. Humanitária e cristã. Então é em função de tudo isso é que nós sabemos ao longo dos anos, ao longo das décadas, que o movimento espírita brasileiro, ele foi crescendo e se desenvolvendo em função disso, porque os centros espíritas, por menores e mais simples que fossem, no passado, no começo do século XX, eles iam começando a funcionar aqui ou acolá, em fazenda, em bairros, mas pelo trabalho, pela dedicação dos espíritas, é que esses centros se tornaram respeitados. Então nós conhecemos tantos vultos, né, aqui da região, como Benedita Fernandes, em Araçatuba, uma senhora simples, era médium, divulgava espiritismo, atendia crianças abandonadas, atendia os chamados doentes mentais, mas foi a dedicação dela
que fez com que ela fosse respeitada pelas autoridades e pela própria população. Aqui em Birigui, nós conhecemos o casal, o seu João e a dona Linda Dias de Almeida, que chegaram aqui mais ou menos em 1940, em Birigui, numa época muito difícil, e eles passaram por toda forma de perseguição. E nós tivemos o contato com eles, porque desde criança, nós morávamos em Araçatuba na época, nós começamos a frequentar o Centro Amor e Caridade em Birigui. E nós sabemos que as pessoas que não aceitavam o espiritismo faziam discriminação e perseguição contra os espíritas e contra o casal que havia chegado de São Paulo. Muitas vezes eles foram denunciados junto à delegacia de polícia da época. E o que acontecia? O delegado chamava o casal para responder as perguntas, para ver o que efetivamente estava acontecendo. E de tanto eles serem denunciados e comparecerem, e o delegado veio a conhecer o que eles estavam fazendo, que o delegado se tornou espírita. Então é importante nós reconhecermos o seguinte: é pelo trabalho de dedicação dos espíritas é que os centros foram se espalhando, se desenvolvendo, e o espiritismo se tornou respeitado em nosso país. No período que nós tivemos como presidente da Federação Espírita Brasileira, nós participamos de eventos interreligiosos. E uma das vezes que nós falamos em nome do Espiritismo, tinha um padre bastante conhecido aqui no Brasil, que falou também. Aí ele nos chamou num canto lá e disse assim: olha, eu respeito os espíritas pelo bem que fazem. Então é importante nós sabermos disso. Essa era a preocupação central de Paulo. Paulo não aceitava o dogmatismo de ritual, de legislação, de normas, como ele aprendeu no judaísmo com base no Torá. Ele dizia que a fé, ela se faz com ação, se faz com obras. Assim, hoje, no movimento espírita, é chegado o instante de nós nos preocuparmos como, dentro das dificuldades que nós vivemos, no país e no mundo, qual o papel, qual a contribuição que nós podemos oferecer como o Consolador prometido por Jesus, com a certeza que nós temos da imortalidade da alma. E aí, mais uma vez, os ensinos de Paulo são muito importantes. Por exemplo, algumas frases que são muito lembradas, que ele escreveu nas epístolas: examinai tudo, retende o bem. Nós temos problemas, coisas mal feitas, desacertos, engano em toda parte. Mas se a gente só ficar falando do que está errado, nós nos contaminamos vibratoriamente, emocionalmente, de todo esse mal-estar. Nós podemos examinar, mas vamos trabalhar pelo bem. Essa que é a ideia. A outra frase dele também, muito importante numa epístola: nem tudo que é lícito me convém. E nós temos, dentro do contexto da sociedade brasileira, muitas práticas que muita gente fala: não, mas eu faço porque todo mundo faz, eu faço porque parece que é normal assim. Não, nós temos que ver se é ético do ponto de vista cristão, se é moral do ponto de vista cristão. Então, essa é a questão básica da colocação em prática dos ensinos de Jesus. E essas informações todas que nós estamos aqui relembrando sobre Paulo e adaptando ao centro espírita e ao momento que nós vivemos hoje, nós nos lembramos de Paulo quando ele escreveu aos Gálatas o seguinte: tragam no corpo as marcas do Cristo. E ele trazia muitas cicatrizes de apedrejamentos, de chibatadas, das perseguições que ele sofreu. Mas ele continuou: tragam no corpo as marcas do Cristo. Não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então as pessoas podem ser perseguidas, pode haver intriga, maledicência. Se ela não entrar na onda mental, ela supera tudo isso pelo seu trabalho
e pela sua dedicação ao bem. Foi o rumo que ele seguiu, adotando aquele lema de Abigail. E aí ele incorporou realmente os ensinos de Jesus. Isso é muito importante, então, nós pensarmos nessas condições. E para concluir, Paulo, no final da sua vida, ele escreveu uma epístola, uma carta a um jovem, porque ele apoiou muitos jovens, e ele teve muito valor por isso. E esse jovem se chamava Timóteo. E na carta a Timóteo, já no final da vida de Paulo, ele descreveu o seguinte: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então ele comparou toda a vida dele a uma corrida ao bom combate. E é esse bom combate que nós temos que aprender a exercer nesse mundo complexo, difícil que nós vivemos, e torcendo para que a fé esteja sempre firme na nossa intimidade, nos alientando e mantendo, inclusive, o nosso rumo, como disse Paulo, prossigo para o alvo. Ele tinha um alvo, um rumo. O rumo era a compreensão da lei de Deus através dos ensinos de Jesus. Nós, no Centro Espírita, nas nossas ações dentro do Centro Espírita e na relação com a comunidade, nós temos hoje grandes oportunidades, não só para nos aperfeiçoarmos em conjunto, mas também de contribuirmos para o ensino, a prática do bem e da paz. Então, obrigado a todos. Entendi. E eu já ouvi falar que pesquisadores, hoje algumas religiões falam que esses Pentecostes, eles recebem o Espírito Santo e que a língua que é falada, balá, calabá, não tem sentido. A gente vê que não passa nenhum ensinamento, não tem uma tradução. E eles já, inclusive esses pesquisadores, analisaram as línguas mortas e que nem lá acharam esse balalá, calalá, que é falado, que dizem que é o Espírito Santo. O que o senhor queria assim? Na sua pergunta, a sua pergunta é interessante. Realmente, Atos dos Apóstolos fala que foi o Espírito Santo. Então, para esclarecer, para nós, falar que é Espírito Santo, Espíritos do Senhor, ou como nós espíritas temos no Evangelho Espírito da Verdade, é a mesma coisa. São espíritos que estão realmente atuando em nome do Senhor e em nome do Cristo. Essa é a ideia. As línguas estranhas, os registros bíblicos clássicos, porque tem muita gente que fica fazendo alguns estudos superficiais e procurando chamar a atenção para objetivos da sua religião, mas pegando estudiosos bíblicos sérios, tanto do catolicismo como do protestantismo clássico, e tem enciclopédias enormes e bíblias com notas de rodapé de estudo muito bons, eles falam o seguinte, que eles disseram, não só esse linguajar aí que foi dito não, falavam algumas línguas ali. Agora, a questão de falar línguas estranhas e todos entenderem, é o ambiente emocional e espiritual que foi criado ali, e com a presença espiritual, eles captavam a ideia e o sentimento. Então, veja bem, de repente, a gente pode às vezes escutar uma pessoa querer falar alguma coisa para nós numa língua estrangeira, mas nós percebemos o sentimento, a forma como ela está. Isso numa situação normal. Mas numa situação especial como foi essa, onde os espíritos estavam ali para provocar o fenômeno, então eles favoreceram que as pessoas entendessem não necessariamente essa ou aquela palavra, mas pegasse a ideia, a essência. É isso que aconteceu.
E é isso que marcou esses espíritos. Inclusive, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nesses livros da série Fonte Viva, ele tem capítulo que fala sobre Pentecostes, que fala exatamente sobre esse tipo de manifestação. E hoje a gente poderia dizer que nós estamos vivendo um Pentecostes continuado, porque é o uso da mediunidade junto com o sentimento produzindo esses efeitos. Então, genericamente, é isso que eu poderia dizer para a senhora.